Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levavam a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar ali também, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, a liturgia da palavra desta quarta-feira, como sempre, nos lembra coisas muito importantes. Primeiro, que todos nós somos chamados por Deus a vivermos uma vocação. E esta lembrança vem até nós diante da história de Samuel. Samuel estava no templo com Eli e o Senhor o chamava. E Samuel não compreendia, ia até Eli. E foi assim até que Eli percebeu que era Deus que o chamava e o orientou para que ele de fato respondesse ao chamado de Deus. E assim Samuel fez e crescia e Deus estava com ele. A vocação de Samuel lembra a nossa vocação pessoal, porque nós também, ao longo da nossa vida, para respondermos bem a Deus, muitas vezes vamos precisar de pessoas que nos orientem, que nos conduzam, que nos ajudem a perceber como Deus nos chama, como Deus age na nossa vida, como Ele fez para Samuel. E é assim, com uns ajudando os outros, que todos vamos respondendo ao chamado de Deus e vamos colocando nossa vida, o nosso ser, o nosso existir a serviço dos irmãos e irmãs. É importante estarmos atentos ao chamado que Deus faz a cada um de nós pessoalmente, mas é importante também colaborarmos para que outras pessoas ouçam o seu chamado. Fato é que Deus chama a todos e é preciso que nós respondamos a esse chamado de Deus. Cada um com a sua medida ou na sua medida, cada um com a sua disponibilidade, mas todos devemos responder ao chamado de Deus. Samuel é exemplo de como devemos estar atentos àquilo que Deus nos propõe, e o próprio Cristo é um modelo de discípulo para nós. O texto que nós ouvimos hoje traz como que uma síntese da vida ministerial de Jesus, né? É um pouco aquilo que o Papa Francisco também tem nos pedido. São Marcos começa dizendo: Jesus saiu da sinagoga e foi para a casa de Simão e André. Jesus saiu da igreja deles e foi para o meio do povo. E lá, na casa de Simão, ele pôde realizar muitas curas. Primeiro, a sogra dele que estava prostrada. Foi preciso que Jesus estendesse e segurasse a mão daquela mulher para que ela saísse daquela prostração.
Aqui mais uma vez vemos como é necessário às vezes alguém que nos estenda a mão, nos oriente, nos conduza para conseguirmos sair do marasmo à vida ativa. Com a sogra de Simão foi assim. Depois Marcos nos diz que Jesus realizou inúmeras curas. Vinha gente de todo lado para que ele curasse e Jesus atendia a todos. É muito interessante observarmos os pequenos detalhes do texto. Marcos diz que, terminado o seu trabalho, o atendimento de tantos que acorreram a Jesus, que ele partiu para um lugar deserto e pôs-se em oração. Isso para nos ajudar a perceber que o projeto não era pessoal. As coisas que fazia não era da sua cabeça. Jesus estava em perfeita sintonia com o Pai. Por isso rezava, para compreender a sua missão, para encontrar forças para continuar na lida, para encontrar coragem para sair para outros lugares. E foi isso que aconteceu. Terminado o tempo de oração, os discípulos foram até Jesus e ele disse a eles: vamos a outros lugares. E percorreu toda aquela região, curando as pessoas, impondo-lhes a mão, tendo uma palavra de conforto e consolo para aqueles que precisavam. Conosco não deve ser diferente. Se estamos atentos, com os ouvidos e o coração aberto ao chamado que o Senhor nos faz, por onde formos, devemos ser esta presença curadora de Deus na vida das pessoas. Se Ele nos chama, Ele também nos capacita. E a única coisa que precisamos fazer é dar um sim generoso para vivermos bem a nossa vocação. Um sim que deve vir acompanhado de oração, de intimidade com Deus, de abertura e docilidade ao Espírito, para que o nosso chamado seja fecundo. Que Deus nos ajude a ouvirmos a sua voz, o seu chamado, que Ele nos oriente, que Ele faça como Jesus com a sogra de Pedro. Nos momentos de debilidade, que o Senhor estenda sua mão para que possamos, de fato, ter uma vida ativa no trabalho, na pregação do Evangelho, no testemunho da fé que nós celebramos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.